gente, tudo bem? Pastor Dantas, uma vez mais aqui no podcast Café e Conversa. É um prazer sempre poder estar me dirigindo a vós outros para que possamos falar um pouco de Bíblia, de assuntos pertinentes ao empreendedorismo, enfim. E nesse dia de hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui no podcast Café e Conversa o querido amigo pastor Romário Ruas. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. O senhor está bem? Graças a Deus. Também. Glória a Deus. Um jovem pastor, é um homem de Deus, um homem preparado, embasado na palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos estar aqui extraindo o melhor de Deus, aí através da vida do pastor Romário Ruas. Pastor, o senhor vem de onde? Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes e também que nos assiste. Eu sou natural da Bahia. Bahia, que lugar da Bahia? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Eu preguei em Vitória da Conquista ali 15 dias consecutivos no bairro Brasil. Na época o pastor ali era o pastor Otávio Rendeiro. Eu preguei muito também ali no bairro Pedrinhas. Pedrinhas é um lugar muito perigoso para se ir, né? Tive o prazer de estar ministrando ali muitos dias, inclusive tive o desprazer de conhecer um pastor que assassinou 2 pastoras lá. Eu sei dessa história. Sabe, eu preguei na igreja daquele pastor. Assim, quando eu falo de Vitória da Conquista, a gente é um pouco mais para baixo. Que lugar? Belo Campo. Belo Campo. De Belo Campo ainda mais um pouco para baixo. Vitória da Conquista é um ponto de referência para localização. A gente vem da roça, né? Certo. Então, quando a gente fala Vitória da Conquista, é para melhor identificação. Dessa história eu estou ciente, eu sei. Terrível. Mas, enfim, importante, é um prazer recebê-lo aqui. Todo meu. E o senhor pastoreia, o senhor já falou para mim que está pastoreia qual é a igreja? Igreja Pentecostal, Seguidores da Palavra. Igreja Pentecostal, Seguidores da Palavra. A nossa sede é na Bahia. A sede é em Belo Campo. Belo Campo. E aqui aqui tem uma extensão dessa igreja, no Embu. E o senhor é um pastor local ou é o pastor presidente? Local. E quem é o pastor presidente? Pastor Jurandir Viana. Pastor Jurandir Viana, saudação de paz. Que Deus abençoe o senhor, a sua casa, o ministério, a qual o Senhor nosso Deus te deu a visão para estar pastoreando, presidindo, que Deus faça prosperar e acrescentar o número de almas que serão salvas através desse trabalho. Amém. Vamos lá, pastor. O senhor é um jovem pastor ainda, né? 31 anos até sexta-feira. Sexta. Vai fazer sexta-feira? Sexta-feira, 32. 32 anos, sexta-feira. Que legal. Casado. Esposa. Glórias a Jesus. Qual é o nome da varoa? A minha esposa se chama Nath. E Nath. a minha filha pequena chama Elisa. Elisa. E a minha esposa foi assim algo icônico, porque quando eu tinha 8 anos de idade, eu pedi para Deus uma mulher de olho verde. Todo lugar que eu vou, eu falo isso aí. E eu costumo dizer assim que o problema nosso não é saber orar, é não saber pedir. Tiago diz assim: erreis por não saber pedir. Pedis não recebeis porque pedis mal. Pedis mal. Então sabe pedir, Deus sabe dar. E a gente sabe receber, né? Então está nos assistindo também em casa. A minha esposa, minha filha pequena tem 2 anos. E estamos aí juntos. Glória a já Deus. 12 anos. Glórias a Jesus. Deus abençoe a senhora pastora, Deus abençoe a Elisa, no nome do Senhor Jesus. Pastor, e a sua igreja, a igreja local que o senhor pastoreia aqui, fica onde? Rua São Caetano, Jardim Valo Verde, número 396, em Mudas Artes. Jardim Valo Verde. Preguei também ali no Valo Verde com o pastor, eu acho que Irani. Não conheço. Pastor Irani, Assembleia de Deus. Mas vamos lá. E o senhor já vem de família sacerdotal, de família protestante, ou o senhor vem do catolicismo? Como que é? A minha vida é assim, eu vou fazer um resumão para você entender. Eu nasci, como foi dito aqui, na cidade de Vitória da Conquista, nascido lá, e a gente viveu uma vida na roça, na zona rural. A minha mãe e meu pai nunca conheceram o Evangelho. Nunca. Somos em 7 irmãos. Aliás, com Pedro 8, né? O
parte de pai. E quando eu tinha 8 anos de idade, Deus recolheu minha mãe. E aí minha vida de lá para cá assim, foi um desvendar. Por quê? Porque de 8 anos eu fiquei com muitas dúvidas no coração. Por que isso? Por que aquilo? E sua mãe era muito jovem. Minha mãe tinha 40, acho que 43 quando faleceu. Infartou? Não, de câncer. Meu Deus. De câncer. E meu pai, ele assim, muito rurícola também. Nunca foi de sair da roça, sempre foi de morar lá, inclusive está lá até hoje. E com 10 anos, 9 anos eu vim para São Paulo, fiquei aqui dos 9 aos 10, retornei para a Bahia com a minha irmã, para morar lá. E nesse inteirinho, eu lembro que a minha irmã ela foi morar com o meu cunhado e a gente ficou 1 ano morando na roça, 10 anos de idade. Dos 10 aos 11, e depois eu fui para a casa de uma tia minha, que hoje é a pastora presidente, junto com o pastor, e ali eu conheci Jesus. O pastor conheceu Jesus como? Conheci Jesus quando eu ia dar fim à minha vida. Isso com quantos anos? 11, 12 anos de idade. Meu Deus, professor. Já passava isso na sua cabeça? Já, a cabeça minha assim, eu acho que por causa do sofrimento que eu tive, então eu fui obrigado a amadurecer antes do tempo. Então, o que acontece? A gente, nessa idade, as perguntas, por que levou minha mãe? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu moro só? Mas que tipo de sofrimento? Era a ausência de um conforto, como, por exemplo, um alimento, vestimenta? Que sofrimento? Com 11 anos. Para nós nunca faltou alimento. Mesmo sendo pouco, mas sempre teve. Né? Certo. O sofrimento é a ausência da mãe. A ausência da mãe. Sim. Então, assim, como eu estava dizendo, para nós foi muito precoce. A gente não esperava que Deus faria, que levaria, né? E daí para frente agora, como eu estava dizendo, a minha vida, ela deu assim deu um giro de mudança muito grande. Porque na ausência dela, a gente foi obrigado a amadurecer mais a mente, né? E quando eu fui morar com essa tia minha, que ela já era pastora, e a minha mãe, ela nunca ensinou a gente princípios do quesito evangélico, mas sim cristão, né? Porque minha mãe era muito católica, então a gente aprendeu desde pequeno o que era rezar, o que era entender que Deus existia, era um ser existente. E quando eu passei a conhecer o evangelho na casa da minha tia, foi quando eu queria dar fim à minha vida, né? Eu estava vindo de um posto de gasolina e tinha uma torre muito alta. Eu decidi aquele dia subir aquela torre e me atirar lá de cima. 12 anos? 12 anos. Só que naquele dia, quando eu cheguei de bicicleta, tinha uma missionária. E ela disse assim, que naquele dia ela foi lá orar por mim. E eu perguntei orar, mas em que sentido? Eu não acreditava, não tinha confiança em nada. Mas ela falou, vim aqui trazer um recado de Deus para você. E ela falou assim para mim que naquele dia Deus tinha mostrado para ela que eu queria me atirar da torre. E que eu pensava estar muito só. Mas que eu não estava só, que Deus estava comigo e que a minha vida seria outra a partir daquele dia. E aí eu vi que a minha vida começou a mudar. Eu vim ter confiança em um Deus que conhece todas as coisas, né? Porque Daniel 2:22 diz que ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Sabe o que está em treva e com ele mora a luz. Então, que ser, ou melhor, que homem, né, que poderia revelar tal coisa, a não ser um Deus. Porque eu não tinha falado para ninguém. Mas ele trouxe conhecido o pensamento da minha mente e o desejo do meu coração. Então, dali para frente, eu sabia que qualquer hora eu iria me aproximar mais de Deus e me achegar ao Evangelho. Pastor, aproveitando essa sua fala da revelação que a missionária teve com a sua vida, como é que o senhor vê, vamos começar aqui, como é que o senhor vê hoje essa gama de profetas revelando CPF, RG, endereço, isso constantemente? Como é que o senhor vê tudo isso aí? Pastor, eu sou de uma linha continuista, como sei que o senhor também é, sou de uma linha continuista. E eu acredito que Deus revela coisas profundas. Agora, o que está acontecendo hoje, em uma grande maioria, entre aspas, eu acredito que tem uma certa parte de mercenários da fé. Deus, ele tem poder para revelar RG, CPF,
nome e sobrenome, tem Atos capítulo 9, do versículo de número 13 ao 17, nós vamos ver Deus revelando para Ananias. Certo. Revela o nome, revela a rua, o endereço, e revela o que estava fazendo. Mas tinha Deus nisso um propósito. Exato. Hoje, qual é o propósito das revelações? Então a gente vê uma grande gama e eu fico assim preocupado até com essa atualidade, o que a gente vive. Por quê? Porque a gente vê muita gente correndo atrás de profecia. E as profecias, a gente não vê mais a exortação, a correção, só vê bênção. Eu falava na igreja semana que antigamente pregava contra o pecado e a pessoa mudava de vida. Hoje você prega contra o pecado e a pessoa muda de igreja. Então, para mim, eu creio sim, piamente, que tem uma grande maioria que são profetas, como também tem outra grande maioria que são falsos. E o grande problema, ô pastor, é que, ponto de vista meu, tá? Se o senhor não estiver de acordo, fique bem à vontade, tá? Fique muito bem à vontade. É que esses profetas, eles revelam todos os dias. E quando não tem a revelação, parece que o culto não valeu, não prestou. E a Bíblia diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Ou seja, se tiver revelação, ele está. Se não tiver revelação, Deus está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Outro sim. Se tem revelação todos os dias, é natural que tenha todos os dias revelação. Sim. E se é natural, já não é sobrenatural. Se não é sobrenatural, não é de Deus. Não é de Deus. Entrou em uma... A gente está vivendo um tempo que a gente entrou em uma normalidade. Então, o que eu vejo? Eu até conversava com minha esposa esses dias sobre isso aí. Eu tenho dificuldade de acreditar em certas coisas. Primeiro ponto para mim identificar aonde há um profeta de Deus. Primeiro, o profeta que é profeta não diz que é profeta. E a maioria que revela RG e CPF diz que é. Segundo, Deus não revela todo dia. Deus falou com Abraão e depois quantos anos para voltar a falar? Mas Deus continuava sendo Deus de Abraão. A revelação ela não pode ser todo dia. Deus não se mostra presente em uma revelação todos os dias. Então eu passo a entender assim que hoje o testemunho do profeta muitas vezes não bate com a revelação que ele está passando. A igreja atual, pastor, ela está obesa de movimento, anêmica de avivamento e desnutrida de conhecimento. A igreja precisa de uma injeção, como é que eu posso dizer, para acordar, para despertar. Voltando aqui na sua conversão na missionária, quando revela para o Senhor, que ainda era um garoto, uma criança com 12 anos de idade, é uma revelação que vai trazer uma mudança de vida. Que trouxe. Né? E trouxe. Vai trazer e trouxe uma mudança. E essa missionária, ela não tinha nenhum cunho de retorno financeiro. Nenhum. Até porque o amigo era uma criança. Uma criança, e como eu também sou natural da Bahia, né? Sou rurícola também da zona rural. Sim. E com a vida muito sofrida, eu não tinha o que oferecer com 12 anos a ninguém. Eu creio que o senhor também não tinha o que oferecer. Não tinha nada. Então não tinha ali uma ideia de um retorno financeiro, essa revelação. E as revelações que nós estamos vendo hoje são revelações a título de um retorno financeiro. Então, eu vejo isso como espírito de adivinhação, que nem Atos 17, salvo engano, 17, né? Sim. Aquela moça que tinha vários senhores que lucrava com as revelações ou as adivinhações que ela tinha. Então, tudo que é para nos trazer retorno financeiro, benefício financeiro, através de uma revelação, deixa de ser de Deus para ser não revelação, e sim uma adivinhação, um espírito de adivinhação. E assim, hoje eu penso assim, né? A gente tem muito mecanismo de pesquisa, né? O que eu acho que a gente tem que ter hoje é quase impossível, mesmo sendo homem de Deus, como o senhor é, como o pastor Nilton é, como eu também sou, é quase impossível você perceber a música. Porque essa grande maioria, essa grande nata vive disso, vive do ganho.
A gente encontra a facilidade, eu falava com um policial da igreja nossa, o seguinte, que existe algumas dúvidas nesse quesito dele de revelações, de evangelho. Você percebe que não tem um meio mais fácil de se entrar para lucrar do que no evangelho. Sim, sim. A pessoa sai da cadeia no dia de ontem e amanhã ele já está pregando. Antigamente você passava por uma escala de crescimento. Você entrava como membro, você se tornava um obreiro, depois um diácono, depois um evangelista, um presbítero e um pastor. Hoje não. Hoje você sai, você entra como obreiro e você já se levanta amanhã como pastor. O grande problema, o pastor Romário, veja bem, nós temos um problema sério aí. Por quê? Inclusive, se eu falo em reuniões de obreiro, em trabalho convencional, Tá? que nós devemos muito à Igreja Católica. Porque um cara, para ser chamado de padre, ele fica 5, 6 anos na Universidade Católica, aprendendo para depois assumir Tem uma casos que paróquia. até 13 anos. Até 13. 13 anos. Para assumir uma igreja, uma paróquia, ele ser o padre daquela paróquia. Sim. Hoje o cara, para ser pastor, ele passa a ter estuprado, matado, feito barbárias, e ele vem para a igreja. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça, o arrependimento grande, Jesus vai, batiza com o Espírito Santo. Esse cara tem uma boa verbalização, uma boa desenvoltura verbal, vai pregar em algum lugar, a igreja chama de pastor. É isso. É uma falha. E ele mesmo se auto-intitula pastor. E quem vai dizer que não é? Né? Quem vai provar? Até porque hoje em dia a gente está vivendo um tempo assim que não se pede mais carta de recomendação. Quem é pastor? Eu sou pastor. Desde quando? Ninguém quer saber. Então, passou a pregar, tem um curso de oratória, fez uma teologia básica. Apesar que até ontem eu dava uma pesquisada sobre isso, eu acredito que a igreja evangélica ela deixa muito a desejar no quesito de estudo. E quando a gente vai falar com os mais antigos, eles vão dizer o quê? A letra mata. Mas será que a letra mata? Por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, quando Paulo fala na João Ferreira de Almeida, ele fala assim, a letra mata, na NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, a letra é a lei. O que mata é a lei. Exato. Paulo, quando está escrevendo a sua carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim, procura apresentar-te o quê? A Deus, aprovado. Um obreiro aprovado. Procura Que maneja bem a palavra e que não tenha do que se envergonhar. Que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha de que se envergonhar. Então é um fato. Então há uma falta de preparação. A igreja, esses dias eu vi uma moça, ela fazia um comentário no Instagram, ela falava assim, eu não sou obrigado a ouvir qualquer um nem qualquer coisa. E ela está com razão. Tá certo? Porque eu não vou sair de casa, eu não vou sair de um dia trabalhoso, eu vou para o culto para ouvir Deus falar e eu ouvir o homem falar. O que o pastor, saudoso pastor Beck falava assim, pregue, 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 quando necessário use as palavras. Então, há tempo de pregar e há tempo de falar. Né? Eu penso que nós precisamos combater essa situação toda, não só também observando o lado do ensino, mas também ainda mais do testemunho. Porque o nosso testemunho ele é verbal e ocular. Madre Teresa do Calcutá, ela em um dos seus livros, ela deixa algo bem interessante. Ela diz assim, pregue com a sua vida. Se necessário for, use palavras. Ou seja, a própria vida, o próprio vivenciar é o maior testemunho. Então, veja bem, quando aquela sunamita, ela vai dizer para o seu esposo, eu vejo que este é um homem de Deus. Segundo os pesquisadores, Eliseu passava por ali direto. Quase sempre. Sempre dando aquele mesmo testemunho. Sempre o mesmo testemunho. E ali não era a primeira vez que ele hospedava. Não. E ela observou o olhar, o apertar de mão. As atitudes. Todas as atitudes do Eliseu eram observadas por ela.
E outra coisa, o senhor sabe que mulher, quando ela diz eu vi, é porque ela viu. A gente é muito zen, nós homens é muito zen. Não tá vendo nada. Não percebe nada. Mulher não, irmão. Mulher tem ela não tem seis. Ela não tem 6 sentidos, ela tem uns 500. É verdade. Então ela vê fácil. Eu vejo que esse é um homem de Deus, verdadeiro homem de Deus. Então veja bem, hoje, para se convidar um pregador, é pelo número de seguidores, é pelos likes, né, que se tem. Não quero saber se ele dizima, se ele oferta, se ele ceia, se ele tem se tem família, se tem um pastor, e não quero saber. Então eles simplesmente convidam aleatoriamente pelas redes sociais. Então isso é um perigo, que quem causa esse mal é a própria igreja. A própria igreja causa esse mal no nosso meio. Esse câncer vem se espalhando de forma louca. Eu até penso, veja bem, se o senhor encontrar na beira de um cemitério, meia-noite, um corpo sem uma perna, causa um certo temor, olhar e falar, meu Deus, que é isso aí. Mas fica melhor para nós que ele só está com uma, nós está com duas, então dá para correr mais, né? Sim. Agora imagine o senhor encontrar uma perna sem corpo. Pior. Então tem muita gente, porque a Bíblia diz que nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja. Parte dela. Né? Eu sou a igreja. Não, nós somos parte da igreja. Então a igreja é um corpo, então eu sou parte do corpo. Né? Membro da igreja. Então o que acontece? Tem pessoas que não têm mais essa cobertura espiritual, então ele é um membro fora do corpo. E isso é um perigo. Claro. Né? Porque ele não tem uma cobertura espiritual, ele não tem um pastor, não tem uma liderança, mas ele está por aí fazendo a obra do Senhor. Eu costumo dizer que é errado, não é ele que está se promovendo. Uma coisa que eu não concordo, você pode discordar comigo se quiser, eu sei que tem pessoas que vivem disso e que estão assistindo a gente também que vive disso, que pode até questionar tal coisa, mas a questão de abrir agendas abertas. Quando o cidadão abre a agenda e ele deixa disponível para os pastores convidar, eu penso que errado não é ele que abriu a agenda, errado é quem convidou. Porque se sabe que ele não é fluente em um bom casamento, uma pessoa que não tem um pastor, uma pessoa que não para em nenhum canto, e agora se diz itinerante, porque até para encontrar a palavra itinerante na palavra é um pouco complicado de conversar sobre isso. Né? Então a gente precisa analisar esses pontos. Hoje na igreja nossa, por exemplo, a gente procura chamar pessoas que conheçam. Eu tenho os departamentos, a gente tem o departamento das mulheres, tem o departamento dos jovens, a gente tem os cultos de missões, tem o culto com jovens e reticência. E eu sempre alerto ele o seguinte: convide quem vocês quiserem, mas todavia conheça o testemunho e de quem você está convidando. Mas me indicaram, tá? Quem indicou conhece quem está sendo indicado? Porque tem muito marqueteiro de plantão. Está entrando muita nata na igreja, os pequenos, que é para ser, que era para estar, não está, e que nem é. Mas os que estão chegando pelos seguidores, como o senhor falou, que tem uma boa oratória, uma boa dicção, que domina bem algumas áreas da palavra, e aí esse povo vai tomando proporção na igreja, vai crescendo e a pessoa vai esquecendo da vida. Eu conheço pessoas que praticamente espancam a mulher dentro de casa, mas está nos altares. E aí? E o grande problema, o pastor Romário, é que assim, a itinerância, eu até concordo com a itinerância, eu não concordo com os andarilhos. Tá. Porque qual a diferença da itinerância para o andarilho, no meu ponto de vista? O itinerante ele sai, vai lá na Bahia, pregou e voltou. Sim. Ele pregou sexta, sábado, domingo. Terça-feira ele está no culto de ensino da igreja dele.
Aí no outro final de semana ele saiu, foi lá em Santa Catarina, pregou, mas ele voltou para a base dele. Já o andarilho, ele fica 60 dias, irmão, sem aparecer. Entendeu, não? Ele fica 60 dias sem aparecer na igreja. Então a itinerância, eu até concordo com a itinerância. Quando você tem uma mentoria, um pastor... Exatamente, porque ele sabe, o pastor dele sabe aonde ele está indo. Agora, quando se torna um andarilho, ele não tem... o pastor ele não sabe onde está. Entendeu? Então fica muito difícil. Mas o grande problema, o pastor Romário, é a igreja. Nós pecamos muito como igreja quando atacamos a igreja católica e falamos da idolatria, falamos de tudo que eles praticam, mas nós às vezes somos piores que eles. Por quê? Não somos exemplo porque eles adoram, por exemplo, um Deus morto. Idolatram um Deus morto, a imagem. Sim. E nós o idolatramos deuses vivos. Nós fazemos os nossos deuses. A Bíblia diz. Né? Por exemplo, essa onda de pregadores e cantores, graças a Deus, tenha dado uma baixada, a poeira baixou, mas até 2018, mais ou menos, estava essa onda terrível, a pandemia veio e deu uma acalmada, deu uma quebrada. Tá? Mas até 2018 era terrível, principalmente se o pregador tivesse passado em Camboriú. Pronto. Aí ele inchava. Porque Camboriú foi Hollywood para vários pregadores, promoveu, foi vitrine para vários pregadores. Verdade. Eu fui convidado a ir pregar em Camboriú em 2006, eu nunca fui em Camboriú, nunca pisei os meus pés lá. Nunca pisei os meus pés em Camboriú. Nunca pisei. O senhor, eu tinha as minhas ressalvas com relação ao trabalho. Eu tinha minhas ressalvas. Tanto é que quando a Lana Holder pregou em Camboriú em 2002, eu estava almoçando com alguns pastores, dentre eles o pastor Gilmar Santos, o Abílio e outros pastores, estávamos, o pastor Napoleão, das antigas, estávamos almoçando, e eu falei assim, olha, eu particularmente vejo um perigo da Lana ter pregado em Camboriú. Ela já tinha traços nessa época? Já tinha uns traços de desvio? Ela, na verdade, já tinha vindo da prática da homossexualidade. Sim. Ela vinha. Então, veja bem, e tinha aceitado a Cristo tal, e foi pregar. Eu fiquei pensando comigo, eu falei, Jesus, isso é um perigo. Por quê? É um perigo, pastor. Porque o Davi, ele recebe 3 unções. Sim. Belém, Hebrom e Jerusalém. Ele não foi primeiro para Jerusalém para voltar para Hebrom e depois para Belém. Não, respeitou. Foi uma crescente. Gradativo. Foi gradativo. Então há um perigo muito grande quando você sai de uma área periférica para uma área lá em cima. Que você nunca passou por lá. Que nunca passou por lá. E não tem estrutura para estar. Eu falei assim, o escândalo vai ser maior do que a promoção que promoveu ela agora. Alguns levantaram e falaram assim, você está com inveja? Eu falei, não, irmão, não estou com inveja, mas é o que eu estou vendo. Sim. Até porque a Bíblia diz em Mateus 3, que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Sim. Está sendo conduzido aonde? Ao deserto. Quem levou? O Espírito Santo. Quem colocou Jesus no pináculo do templo? O diabo. E o pináculo do templo é o que? O lugar mais alto e a visão panorâmica. Ou seja, qual foi a proposta? Se prostrar, me adorar. Não, a proposta aqui no pináculo do templo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito ao teus anjos da ordem do teu respeito, eles tomaram nas tuas mãos, para que não tropece com pés em pedra. A proposta do Espírito Santo, conduzindo Jesus ao deserto, é para ser tentado e vencer as tentações. A proposta de Satanás com Jesus lá no pináculo do templo, no destaque, é se suicidar. Então tem pessoas que estão no deserto, mas foi conduzido pelo Espírito Santo. Sim. Já tem pessoas que estão no pódio da vida, que foi o diabo que colocou, porque mais cedo ou mais tarde vai tombar ele de lá. Entende? Foi o que aconteceu com a Lana Holder. Subiu rápido e desceu rápido. Então é um perigo.
E quem promoveu ele? A igreja. Quem promoveu ela? A igreja. Entende, o pastor? Então eu penso que tem muitas pessoas que acham que a igreja está crescendo. Pegou ali a igreja com 20 membros e daqui a pouco, com um ano, tem 300 membros. E ele se acha o poderoso. Para mim, essa igreja não está crescendo. Está inchando. Está inchando. Fala o senhor, quero te ouvir nessa ideia aí. Pastor Eliseu Rodrigues falou uma coisa esses dias muito interessante. Ele falou assim: abra a sua Bíblia e ensine a palavra e a igreja vazia. Mas traga um pastor de revelação e a igreja enche. Os fatores pelos quais a igreja está crescendo. Nós não vamos ver uma igreja crescer de forma natural se a gente colocar essa nata de pregadores nela, né? Esse tipo de pessoa que a gente está conversando. Mas a igreja, ela cresce lentamente pela via da palavra. Não existe avivamento sem a palavra. Não há, ainda que unção do Espírito, se não tiver a palavra. Ensino da palavra é necessário dentro da igreja. E a gente vive isso na igreja nossa. Você vai para o culto de quinta-feira, culto de ensino, a igreja está vazia. É falta de Deus? Não. Falta de unção? Não. É falta de quê? Às vezes de compromisso. Às vezes o povo está mais interessado em uma revelação do que na litúrgica da palavra. Né? Então, esse tipo de igreja ele não cresce, ela incha. E você pode perceber que a maioria das igrejas que estão crescendo é dentro desse mesmo sentido, desse mesmo mecanismo. Ou seja, a pessoa vem como está e permanece. John Wesley, ele, em um dos seus livros, ele diz assim: eu quero preparar uma igreja para Cristo. Sim. Que se porventura eu vier adulterar, nenhuma das almas vão se desviar, porque ela está alicerçada na palavra. Ou seja, está instruindo. Entende? Então veja bem, o que eu vejo as lideranças hoje é preparando a igreja não para Cristo, mas para eles. Então, essas igrejas, a tendência é inchar. Exemplo, o senhor é pai de uma garota, a Elisa, né? Sim, Elisa. Quantos anos tem a Elisa? 2. 2 anos. O senhor passa a Elisa lá no pediatra, ele vai pesar e medir. Pai, o crescimento está ok. Pai, o peso está ok. Mas se o crescimento estiver retardado e ela estiver desnutrida, o pediatra vai dizer assim: pai, ó, o crescimento está retardado. Pai, está desnutrida. Se tiver obesa, pai, está obesa. Pai, o crescimento está acelerado. Mas se tiver dentro da normalidade, está tudo ok. Claro. A igreja não é diferente. Não. A igreja de Cristo não é diferente. Está ok. Está crescendo pela palavra, está nutrida. O crescimento está ok. Está bonito. Cristo, ele fica base de 3 anos, 3 anos e meio, preparando 12, ensinando. Sim. 12, né? Se fosse nos dias de hoje, era uma faculdade de mais ou menos 16 anos de faculdade, porque da carga horária. Imagine o conhecimento que Jesus passou para esses 12. Muita coisa. Né? Mas depois veio o crescimento. Porque quando se tem palavra, se tem crescimento. E a pedagogia de Cristo, mestre por excelência, vai dizer o seguinte: o importante não é o que tu sabe, sim o que tu aprendeu. Claro. Então tem pessoas que aprendem nas rodas de monte. Tem pessoas que aprendem nas rodas disso, nas rodas daquilo, mas não aprende ouvindo o seu líder. É isso. Né? Eu ouvi agora esse pregador que está uma polêmica terrível, é o Miguel, né? O jovem. O jovem. O César Cavalcante fez uma pergunta para ele, uma língua estranha que outro pregador tinha falado, e ele também fala a mesma coisa. Ele falou: não, Paulo disse ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a saída do garoto, quer dizer que ele está imitando quem, irmão? Então o que acontece? Nós estamos vivendo dias terríveis, né? Dias trabalhosos, e que as pessoas correm atrás dessas revelações loucas, malucas, e que traz um estrago terrível para a igreja e uma irresponsabilidade terrível.
mas ainda tem os remanescentes. Existe. Dantas, é assim. Nós fomos avisados, fomos alertados. Quem está na palavra sabe que tudo isso já foi predito. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Dias trabalhosos. Então Paulo fala, tem uma tradução que ele diz assim: homens amando de si mesmo, negando, nenhuma tradução está assim, negando, aliás, deixa eu encontrar, nós temos um resumo melhor do que Paulo disse a Timóteo. Ele tá escrevendo a um jovem pastor que ele está instruindo. Então você observa que Paulo instrui Timóteo até o fim da sua carreira. Né? A preocupação de Paulo, com certeza, era: sabes que nos últimos dias vai vir coisa difícil. Versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que dos amigos de Deus. Tem uma tradução que o versículo 4 fala assim: tendo aparência religiosa. Tendo aparência religiosa, ou seja, carrega a Bíblia, usa uma gravata, fala no hebraico, fala no aramaico, conhece uma teologia, mas nega a misericórdia, a graça e a palavra de Deus, o poder que há nela. Tem outra tradução que fala aparência de piedosos, né? Piedosa também. Então, o que Paulo fala, sugere para nós aqui? Versículo 5. Tendo aparência de piedade, aqui o 5. Tendo aparência de piedade, é o que você falou aí agora. Mas negando a eficácia dela, destes afasta. Então, é a Bíblia que diz para me afastar. Paulo também diz assim que as más companhias faz o quê? Corrompe os bons costumes. Você concorda? Eu sei que o entrevistado aqui é eu. Mas fica à vontade, nós estamos aqui batendo um bate-papo. Você concorda que hoje eu tenho uma grande dificuldade de lidar com a gíria no meio cristão? Por exemplo, eu sei que mano é uma coisa que se torna natural para nós, né? De tanto ouvir, de tanto falar, a gente acaba fazendo isso. Mas a gente tá caminhando para uma via que até o palavreado, até o comportamento, da forma de se portar, de se comportar, está sendo deturpado. Deturpado, pastor, mas isso aí é coisa da sua cabeça. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Não, mas um bom exemplo vale para tudo. Eu acho que ele vale para tudo. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. O conhecimento. E o conhecimento de quê? Da palavra. Atos capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3, Lucas está dizendo o seguinte: ele diz assim: escrevi, ó Teófilo, as coisas que Jesus começou o quê? Não somente começou a fazer, mas também a ensinar. Então você vê o completo exemplo de Cristo, fazendo e ensinando. Tem pessoas que dizem assim: eu prego o que eu vivo. E eu não digo isso. Eu digo diferente. Eu digo, pastor, chegue mais para cá esses aí. Que hoje nós pregamos o que Cristo viveu e tentamos viver o que Cristo pregou. Essa é a realidade. Porque tem muita gente que diz assim: eu prego o que eu vivo, e não vive nada. E está de façanha e de engano. É isso que eu penso. Gente, esse é o podcast Café e Conversa. O podcast Café e Conversa tem a parceria do escritório Alfa Dantas Consultoria. E eu quero dizer para você que precisa fazer a aquisição do seu imóvel, do seu veículo, de maneira inteligente. A Alfa Dantas Consultoria consegue e pode te ajudar. Através da carta consórcio, através do financiamento. Mas se você realmente quer comprar algo que não seja pesado ao seu bolso, é a carta consórcio. Tá? É uma compra inteligente e planejada. Aí eu tenho restrição no nome, não tem problema. A Alfa Dantas resolve tudo para você. Faça contato através do link da nossa bio. Um dos meus consultores vai estar te atendendo e te trazendo para você a solução, tá bom? Vamos lá, querido pastor Romário Ruas. Pastor, veja bem.
Quando o senhor fala sobre a gíria, sobre os bons costumes que estão sendo corrompidos, Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais vivo, ele diz que nós, quando nascemos, somos o ser mais ignorante, para nos tornar o mais inteligente quando crescemos, mas é necessário bons relacionamentos. Porque a nossa mente é que nem uma fita eletromagnética. Ouve, capta e depois se relaciona com aquilo que ouviu. Quais foram as primeiras palavras da Elisa? Papai e mamãe. Com certeza. Porque é o que ela está ouvindo. Aí ele vai dizer o seguinte, por exemplo, você pega um mendigo e coloca, pega um príncipe e coloca em meio a mendigos, um ano depois ele deixou de ser príncipe, ele passou a ser mendigo. Pega um mendigo e coloca em meio a príncipes. Um ano depois ele deixou de ser mendigo e passou a ser um príncipe. Então é necessário que nós tenhamos cuidado aonde vamos tomar assento. Quer ver uma coisa? Lê capítulo de número... que Salmo não tem capítulo, né? Estou conversando com um teólogo. Salmos de número 1. Vamos lá. Salmo de número 1, pastor. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que 3 coisas aqui. Primeiro, andou no conselho dos ímpios. Depois se detém, porque quem anda, a possibilidade de se deter é grande. Parou. O que é deter? Parar. Está preso àquela situação. Mas não para por aí. Aí a Bíblia vai dizer assim, se assenta, ou seja, ficou confortável. Então, se nós não tomarmos cuidado, ao andar no conselho de ímpios, nós vamos nos deter, vai ficar bom, aqueles conselhos vai ficar bom. Só que não passa só isso, além de ficar bom, fica confortável, tomamos assento. Porque quem toma assento, o senhor, acredito que o senhor está confortável, claro. Assentado aí? Está confortável. Se o senhor estivesse em pé, se movimentando, não estava com tanto conforto. Mas tomou assento e está confortável. Então o salmista vai dizer assim, bem-aventurado o varão que não anda, que não se detém e não se assenta. Amigo, nós estamos vivendo momentos terríveis de pessoas que andam, se detêm e tomam assento na roda de escarnecedores. E esses dias eu estava assistindo um vídeo, foi esses dias agora, um pregador cumprimentando o outro, na verdade um cantor cumprimentando o pregador, e com um jeito mundano, acabou esbofeteando o pregador, a ponto de sangrar, cortar os lábios do pregador, em cima do púlpito, e eram amigos. Uma brincadeira. Não é nenhuma brincadeira, foi um cumprimento lá, né, que... Como é que um servo de Deus vai cumprimentar o outro? Olhou dentro do olho, pegou a mão e apertou, mas em cima do púlpito está lá cumprimentando, o senhor acabou de falar com gírias, né? Sim. Então isso é um perigo, nós estamos destruindo a nossa geração. Falar em geração, o pastor, o senhor, como um jovem pastor, um homem bem abalizado na palavra, o senhor acredita que a nossa geração é a geração do avivamento? A nossa geração é a pior geração que existiu e que está existindo. A nossa geração bate de pau em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra pediria perdão hoje? Para nós. Então a nossa geração está muito pior do que Babilônia. Tudo que aconteceu na antiguidade nem se compara com o que está agora. Agora a pergunta é, Deus muda? Por que Deus não faz alguma coisa? Se fez na antiguidade, por que não faz agora? Me fizeram essa pergunta há um tempo atrás e eu falei o seguinte, a porta da graça está aberta. E Deus, ele tem dado um espaço de tempo para a pessoa se arrepender. Ele é longânimo, né? Longânimo. Mas vai de mim, eu acredito que não passa mais de 20 anos de nos volta. Do caminho que nós estamos vivendo. Do que está acontecendo. Não vou ter um pensamento como teve Guilherme Miller,
de programar a volta de Cristo. Não é isso. Mas pelos caminhos, o maior sinal da volta de Cristo não é terremoto, maremoto, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, não. Um dos maiores, se eu posso assim dizer, sinais da vinda de Cristo, nada mais é do que apostasia. Essa é apostatar. E a gente está vendo isso acontecendo. Apostasia completa da igreja. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, que hoje a igreja mais está perdendo do que ganhando. O nível de desviado é muito grande. Eu falei isso hoje com um pastor amigo meu do Cuiabá. Pastor Josué, nós estávamos conversando. Vai aí de primeira mão para o senhor, tá? Isso aqui foi gerado ao meu coração um tempo atrás. Eu estou idealizando isso, mas nunca falei isso para que fosse veiculado nas redes sociais, mas aproveitando aí a nobreza do senhor, eu vou falar em primeira mão. Eu estou me preparando, o pastor Romário, para ter um local aonde eu quero atender pastores e famílias de pastores, com psicólogo, psiquiatra, porque tem um monte de pastor doido. Não, tem um monte de pastor perturbado, amigo. Doidinho da Silva. Amigo, o que tem de pastor depressivo, problemático, e ele vai para a igreja, e a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Está cheio. Entende? Então o que acontece? Você quer conhecer, até bíblico isso aqui, tá? Sim. Você quer conhecer o cara se verdadeiramente ele é crente? Deixa ele falar. A língua denuncia ele. O Isaac está sendo enganado por quem? Por Jacó. Sim. Quem és tu? Eu sou Esaú. Aí o Isaac falou assim: o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então você quer conhecer alguém? Deixa falar. Pela voz você vai conhecer, pela fala você vai conhecer a pessoa. Boa. Entende? Não precisa você fazer muita coisa não, só deixa ele falar. Pronto. Você vai conhecer se é ou não. Entende? O Isaac falou assim, olha, o pelo é do Esaú, mas a voz é de Jacó. Então quer conhecer alguém, deixa ele falar. Então o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo, o pastor, é muito sério o que está acontecendo. Não há avivamento algum. Nós estamos vivendo a pior geração. A pior geração, um povo destruído. Entende? Um povo, uma igreja que para conectar-se com Deus tem que tomar um copo com água ungida. Os misticismos. Os misticismos, né? Uma igreja que para se conectar com Deus tem que ir ouvir o profeta, quando a Bíblia nos diz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta e ora o seu Pai em secreto, porque ele vê. Porque ouvir, todos nós ouvimos, mas ver, Deus não ouve, Deus vê. Porque ele vê a intenção do coração da pessoa. Ouvir é muito fácil, qualquer um de nós ouvimos. Agora, ver o que está lá dentro, prescrutar a mente, é somente o Senhor nosso Deus. Então nós estamos vivendo hoje uma geração muito, mas muito desconfigurada. E infelizmente, né, as pessoas correm atrás desse povo aí. Mas pastor Romário, me fala uma coisa: como que o senhor está vendo o caminhar da igreja? Já entendemos que é uma geração ruim, mas o senhor entende que Deus há de fazer alguma coisa, que esse mal vai cessar, que
mais cedo ou mais tarde a igreja vai tomar um prumo, vai se santificar, vai, de certa forma, haver uma purificação, alguma coisa do tipo? Como que é? Eu, até no pensamento escatológico, eu penso o seguinte, que nós vivemos o tempo da era da igreja predita. Nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. É a igreja que deixa Deus doente. Poxa, mas Deus fica doente? É uma hipérbole. Sim, se ele vai vomitar... Se ele vai vomitar, então ele não é quente, não é frio. É morno. E eu não vejo mudança. Não tem como melhorar. O único jeito agora é aguardar o arrebatamento. Eu espero para o arrebatamento. Nós esperamos. Porque tudo que foi escrito, tudo que aponta, está cumprindo. Não tem mais nada. Daniel diz assim, por se multiplicar a ciência, o que vai vir? O amor de muitos esfriará. Daniel diz assim, e por se multiplicar a ciência, o fim virá. O fim virá. O Daniel amor diz. de muitos esfriará é o Cristo. Agora veja bem, existia um dito popular que foguete não dava ré. Por esse dia deu. O que mais tem para acontecer? Para mim não tem mais nada. Não sei se o senhor assiste, se o senhor acompanha um canal por nome Aline Verso Israel. Eu já conheço, mas não acompanho. Mas conheço. É bom acompanhar. Algumas pessoas falam muito bem, outras têm as suas divergências, mas é normal. Eu a conheci esse canal, a Aline, né? Eu a conheci, a Aline, através do Dr. Rodrigo Silva. Conheço. Tá? E a Aline é uma brasileira que mora em Israel há 15 anos ou um pouco mais. Arqueóloga também. Também, ela parte para arqueologia. E a Aline, ela traz dados terríveis. Esses dias eu estava vendo algo que ela mostra a planta do terceiro templo em Israel. Sim. Ela mostra as vestes do sumo sacerdote pronta. As vestes dos sacerdotes, as vestes dos levitas, Sim. O candelabro, o dinheiro já está na ONU para a construção do terceiro templo. E para isso acontecer, a construção acontecer, apenas uma assinatura e acabou. Né? Quem demora para construir somos nós que não temos dinheiro. Eu, por exemplo, né? De repente eu estou falando nós, é plural, o senhor está em outra vibe, né? O senhor está com dinheiro. Então o que acontece? Digamos que uma construção dessa aí demore aí 6 meses, 1 ano para construir. Quem vai tomar assento no terceiro templo é Cristo? Não. O anticristo. Eu creio, não sei o senhor, que é uma corrente teológica, eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu creio que a igreja será tirada. E se a igreja será tirada antes do anticristo tomar assento, amigo, nós estamos à beira do arrebatamento. Então eu não quero crer que vai haver melhoras, assim, acompanhando a sua linha de raciocínio. Eu quero crer que haverá um cuidado de Deus para os salvos. Sim, uma preservação. Uma preservação. Os dias são maus. Porque a Bíblia diz assim, né? Assim, Paulo diz aos Tessalônicos, e como guardaste a palavra, e como guardaste a minha palavra, eu também vos guardarei da hora, ou melhor, da hora que há de vir, de tentação sobre todo mundo. Eu também sou dessa linha. Eu sou da linha de pensamento arminiana também. O calvinista defende a base de que a gente é pós, apesar que tem amparo para as duas. Sim, né? sim. São divergências, né, que eu procuro não entrar muito, né, apesar de respeitar. Mas eu sou daquele tipo que eu penso que a gente não vai estar aqui para ver. Eu creio que eu não vou estar aqui para ver. Todo crente, pastor, de pé ele é arminiano. Ou melhor, todo crente de pé ele é calvinista, de joelho ele é arminiano, não tem jeito. Então assim, o arminismo e o calvinismo, ele é que nem 2 linhas de trem, 2 trilhos de trem, vai chegar no mesmo lugar, não tem jeito. E o senhor sabe o que é pior? Porque Armínio e Calvino eram amigos. Os dois conversavam, divergia, mas era amigo. Exato. Só que isso se torna um pensamento tão aquém que gera até intriga e confusão. Porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano, porque eu sou luterano, porque eu faço uma teologia sistemática, porque eu faço uma teologia humanista, ou que seja. Então, são pensamentos que, em casa, eu tenho um stand de livro.
E ontem eu fui pesquisar um conjunto de livros do Norman Geisler, né? E ele tem um pensamento calvinista. E o irmão falou para mim assim, mas você não é arminiano? Eu falei, eu preciso entender as duas vertentes, os dois lados. Então não tem como eu debater. A maior riqueza, pastor, que nós temos é conhecimento. Conhecimento. Como que eu vou debater com calvinista se eu não conheço a tese calvinista? E eu até, o pastor Romário, eu nem diria debater, eu diria teologar, né, com calvinismo. Porque assim, veja bem, a igreja de Cristo, o Senhor Jesus, ele não precisa de advogado. Que quando a gente entra na linha do debate, a gente entra na linha da defensoria, eu defendo isso. E a igreja de Cristo, o advogado já é ele. Então o que acontece? Se eu sentar aqui com o senhor, que é calvinista, que não é, mas digamos que fosse, nós iríamos aqui para dentro de um entendimento. É que nem, por exemplo, tem cara que fala assim, fulano então prega muito, ele prega mais que... Não tem ninguém que prega mais, não tem ninguém que prega menos. Entende? Eu entendo que o Senhor Jesus, na parábola dos talentos, ele vai dizer que o Senhor entregou 5 a um, 2 a outro e 1 a outro, cada um segundo a sua própria capacidade. Sim. Né? Então a capacidade de um era de manusear 5 talentos, a do outro era de manusear 2, do outro era de manusear 1. Mas o importante não era a quantidade de talentos recebidos, o importante é que todos foram chamados pelo mesmo Senhor. Né? Então o que é que eu vou entender aqui na linha do calvinismo do arminiano? Todos foram chamados pelo mesmo Senhor. Se Paulo e Pedro se encontrassem para uma conversa, Pedro disse assim, Paulo, você redigiu aí volta de 13 epístolas e eu 2. Mas o meu chamado é o mesmo que você. Eu fui chamado pelo mesmo Senhor. Se nós pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao capítulo 12, vai estar falando de Pedro. Se você procurar do 13 ao 28, não vai achar o nome de Pedro. Mas do capítulo 7 ao 28 vai falar de Paulo. Porém, Paulo, com sua humildade, Paulo dizia assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Então você nunca vai encontrar Paulo falando assim, eu sou o cara. Ele vai falar, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Embaixador até em cadeias. Embaixador. Então o que acontece? Quando nós sentamos, e isso eu tenho muito no meu coração, pastor, eu tenho dificuldade de chegar aqui e tentar... implantar o conhecimento. Implantar. Não tenho essa... Ou então querer chamar o senhor para que tem cara que perguntas capciosas, malignos, né? Pessoas maliciosas que testando as pessoas para dizer assim, olha, eu me saí melhor que ele. Eu acho que isso daí não vale a pena. O que vale a pena é a gente sentar aqui, o senhor tem 90% e eu tenho 10% de conhecimento, os seus 90% com os meus 10 vai formar 100 e nós vamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus, como está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Que comamos, que bebamos ou que façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então tudo tem que ser para a glória do Senhor. É assim, o pensamento, quando entra nesse quesito de debate, é um pensamento até apedeuta. Apedeuta, porque a conhecimento, eu costumo estar na minha biografia do Instagram, aliás do Facebook, eu coloco assim, o conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhar. Nós vamos ver um Paulo que escreve 3 epístolas, que prega o evangelho no continente europeu, que fala não só uma língua, mas um poliglota, um exegeta de mão cheia, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que passou pelo Beit Sefer, pelo Beit Midrash, passou pelo Bar Mitzvah, que tinha tudo para ser o cara. Tudo. Se o senhor ler Atos, capítulo de número 9, completo, e o capítulo 10, Paulo vai estar voltando de Damasco. Ele é convertido em Damasco pelo Senhor. Ali há 3, essa mensagem, eu já preguei essa mensagem, é muito, muito interessante, porque eu aponto os 3 fatos que aconteceram com Paulo em Damasco. Primeiro, a luz que clareou, ou seja, Cristo resplandece, Paulo cai por terra e depois obedece o chamado. Vai para Damasco, desce depois para a Arábia, volta a Damasco, vai para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém,
A própria Bíblia diz que Paulo achava que a igreja para ele, que era fundamental, que todos precisavam dele. E a Bíblia diz que o próprio Cristo deportou Paulo de lá. Ou seja, e a igreja rejeita ele. A igreja rejeita. As portas se fecham, Paulo vai orar. Quando Paulo vai orar, Deus fala assim: Paulo, vai embora. Ou seja, eu não preciso de você agora. Ficou 10 anos. 10 anos. Ele sai de Jerusalém, se ressignificando. Vai para o Porto Cesareia e diz que é deportado a Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria, ele chega a Tarso da Cilícia 10 anos. Depois vai um cidadão chamado Barnabé, que vai lembrar de Paulo, que está pregando em Antioquia da Síria, lembrou do irmão Paulo. Então, Deus, para esse tipo de pessoa que acha saber muito, ou que acha saber demais, Deus trata com ele em silêncio. As portas se fecham. Salvo engano, acho que é Judas, que é o irmão de Cristo, um dos irmãos de Cristo, ou é Tiago, um deles dois vai escrever assim: vai dizer Judas ou é Tiago, servo de Jesus Cristo. E ele era irmão. É Judas. Judas que vai falar. Sim. E ele é irmão. Agora pensa comigo. Cara, o que nós estamos vendo hoje? Você sabe quem eu sou? Imagina o Judas dizer assim: rapaz, você sabe quem eu sou? Eu sou irmão de Jesus, irmão. Eu sou irmão do Salvador. Poderia falar isso. Baixa a bola para mim. Mas ele não, ele fala: eu, Judas, servo de Jesus Cristo. Então o que está faltando hoje, a humildade, é a identidade de servo. A Bíblia diz que Jesus não vai vir acertar conta com teólogo, não vai vir acertar conta com apóstolo, com cardeal, com bispo, com Jeová Júnior. Ele vai vir acertar conta com os servos. Amor. Você pode chegar a qualquer nível, mas nunca podemos perder a identidade de servo. E muito menos a humildade nossa. Entende? Então eu fico de certa forma estarrecido quando as pessoas elas começam a ganhar uma notoriedade ministerial e eles vão perdendo a sua identidade de servo. Agora ele precisa de secretário, agora ele não fala mais comigo, fala com o meu secretário. Sim. Agora tem que marcar horário para falar com... Gente do céu, eu fico observando isso me traz uma certa tristeza. Pastor, nós, por incrível que pareça, nós já estamos mais de 1 hora aqui falando e estamos caminhando para o final desta nossa fala. E eu quero marcar uma outra data com o senhor para a gente falar sobre escatologia. Tá? Vamos falar um pouco sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu quero agradecer ao senhor. Gratidão minha. O senhor quer destacar mais algum ponto? Fique bem à vontade. Mesmo que nós estamos finalizando, mas fique à vontade. Não, somente agradecer pela recepção e dizer que para mim, eu vinha pensando hoje, quando eu vinha para cá, e a cada dia, de cada vitória que Deus me dá, para mim é uma lágrima dos olhos que correm. Por quê? Porque quando eu fui pregar o evangelho pela primeira vez, tinha uma irmã que estava na porta da igreja, e eu preguei naquele dia, só uma ressalva, Gênesis 37. Eu preguei de cabeça baixa, a testa suou, a mão tremeu, a mensagem eu esqueci, normal, de preocupação e medo de falar em público. Não tinha nenhum curso, nenhuma preparação acadêmica, teológica, nada. E quando eu terminei a mensagem, aquela irmã disse assim para mim: meu esposo disse que o irmãozinho, se for viver de pregação, você vai passar fome. Você não sabe falar. E naquele dia eu fui para casa, o pastor Júnior conhece onde a gente morava. Eu morava em um quarto, no chão pisado, que não tinha janela, era um trapo colocado de lençol. E eu passei a madrugada orando naquele dia. Orando que uma hora me cansei. Isso comecei às 11. E quando chegou meia-noite eu perguntei para Deus, falei: por que o Senhor me chamou? Aquela moça tem razão, eu não sei falar. Eu não terminei minha escola. Terminei há pouco tempo depois, né? Não terminei minha escola, não tenho escolaridade, muito menos não sou um teólogo.
eu não sei falar. E por incrível que pareça, quando completou 2h30 da manhã, eu não sei dizer para o senhor se um ambiente foi levado daquele lugar ou se alguém desceu naquele lugar. Mas eu dormi de joelho no chão, naquele chão pisado, de cimento cru, e uma voz falou comigo dentro do quarto. Identificar a voz de Deus? Fala no ouvido, no coração, não sei. A voz estava dentro do lugar. Aleluia. E aquela voz disse assim para mim: moço, você ouviu o que aquela mulher disse. Mas quem te disse que eu dependo de opinião de homem para fazer o que eu quero, para levantar quem eu quero? Deus, daquele tempo, eu acredito que ele levantou aquela penina para me empurrar para a promessa. E o pastor Júnior, como me conhece, de onde eu saí e como comecei, eu tenho facilidade para esquecer qualquer nome. Esqueço o nome de Jorge Dantas com facilidade. Mas eu não esqueço da Bíblia. E Deus usou um homem para falar comigo ainda quando orava no monte sozinho. Eu orei 1 ano com a Bíblia em cima da cabeça. E no Monte da Luz, há mais de 10 anos atrás. E um profeta me corrigiu e falou assim: não é assim que se ora. Deus manda ele dizer que você tem que abrir a Bíblia e ler. Porque ele vai abrir somente para você conhecer os livros, capítulos, versículos e saber passear pela Bíblia. Aleluia. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar. Foi nessa época que comecei a estudar com o pastor Berg. Estudei alguns anos com ele, depois saí. Isso não é mérito meu. Eu não vou dizer que não estou aqui para me engrandecer, nem dizer que eu sou o que eu posso, não. Eu sou o que Deus quis que eu fosse e que eu seja. Mas eu cursei pela FATEB, estudei FATEB também, pastor Emanuel, pastor Berg, depois fui para a FANATEF, depois fiz pela IBADEP e fui cursando. Passou o tempo, eu fui convidado para pregar em um congresso. E quem estava sentado na primeira cadeira? A mesma mulher. E aquele dia eu falei: eu vou pregar. E quando terminou o culto, ela falou assim: pastor, como eu fiquei feliz que Deus tenha te levantado com tanta autoridade e com tanta ousadia. Aí eu falei para ela assim: graças a você que falou aquela palavra para mim. Às vezes, pastor, Deus tem que levantar uns pneus na vida para empurrar. Sim, sim. Tudo que eu tenho hoje, que eu estou construindo hoje na minha vida financeira, na minha vida espiritual, familiar, tudo são traços da vida que eu vivi, que eu passei. É que eu sofri, mas que eu estou colhendo. Nenhum homem colhe abóbora plantando melancia. Jesus diz assim: o homem colhe aquilo que planta. Né? Gálatas 6. Paulo fala que o semear é opcional, mas a colheita é certa. Tudo que o homem plantar, o quê? Certamente ele colherá. Então, para mim, a minha vida hoje é um milagre. Eu sou um milagre. Do que eu fui, do que eu estou sendo e do que eu creio que vou me tornar ainda. Então, satisfação minha de poder estar aqui nesse momento. Obrigado, sei que todos nós somos batalhadores, mas eu creio que o senhor também, quem sabe, há 15 anos atrás, nunca imaginou ter o que tem e nem estar aqui sentado. Quem diria eu? Quem diria eu que com 12 anos... Uma hora a gente vai falar sobre isso. Quem diria eu que com 12 anos de idade eu cortava lenha no mato e carregava o facho no ombro. Eu nunca pensei em chegar em São Paulo, nunca pensei em ser hoje trabalhar com a empresa ou ser sequer um empresário. Nunca imaginei. Quando as pessoas perguntam para mim assim: você é funcionário? Eu falo: eu não tenho. Eu tenho colaborador. Porque eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é vir de baixo, eu sei o que é passar necessidade. Já comi comida estragada, trabalhando para gente rica. Mas hoje eu como do bom e do melhor. Glórias a Jesus. E dou para a minha família o bom e do melhor. Glórias a Jesus. Com satisfação, que Deus abençoe o Senhor por isso. Amém. Pastor, se dirija aos seus internautas, deixe o seu abraço, deixe suas redes sociais, para que eles possam seguir. Uma vez mais, fale da igreja a qual o senhor pastoreia, fale os dias de culto, fale o endereço, para que os irmãos possam ir lhe ouvir, porque é bênção de Deus te ouvir. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Eu sou o pastor Romário Ruas, como já tenho falado, e a minha rede social no Instagram está como Romário, _Ruas, _Ruas. Facebook é a mesma coisa. Tem um canal no YouTube, pouca gente, 127, mas tem mensagem, bênção lá. Tem sinais de Deus, tem pessoa cuspindo câncer, tem demônio manifestando. Então tá lá, é só ver. Preciso ver para crer, então veja, porque tem mensagem na Bahia, tem mensagem em São Paulo, tem mensagem na Praia Grande. Todo canto a gente tem Inclusive agora, esse próximo mês, eu estou indo para Paraná, Londrina, para dar um intensivão teológico lá. Começa 8 da manhã e termina 8 da noite. O povo lá tem sede. Dia 24, agora, dia 17 a dia 22, eu pretendo ir para o estado da Bahia também, na festividade da igreja.
estar por lá com o pastor presidente. E toda a mensagem que eu tenho passado, tenho procurado colocar para edificação. E satisfação por vocês nos acompanhar até aqui. E siga também esse homem de Deus e acompanhe esse trabalho dele, porque é um exemplo. Daqui a pouco eu vou saber mais também. Deus abençoe. É isso aí, gente. Café e conversa com o pastor Dantas, e dessa feita com o nosso irmão pastor Romário Ruas. Deus em Cristo te abençoe, e não deixa de inscrever-se no canal do YouTube Café e Conversa, também seguir a página Café e Conversa e Alfa Dantas Consultoria, Alfa com PH, Alfa Dantas Consultoria, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.